Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Hoje uma aula, uma live, né? Uma verdadeira aula que nós teremos hoje com o professor Rodrigo Mazei. Muito legal, uma live sobre um tema pouco explorado pela doutrina, que é o condomínio hereditário. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, vamos todos aprender com o querido amigo professor Rodrigo Mazei, que é professor também no nosso curso completo de prática em direito sucessório, no curso que eu tenho a honra de coordenar, e ele gentilmente atendeu ao nosso convite e dá uma aula, claro, e um verdadeiro baile sobre planejamento sucessório. Vou aqui admitir o professor Rodrigo aqui. Vamos lá. Vamos aguardar o professor aí. Professor Rodrigo Mazei, muito boa noite, meu amigo. Tudo Ó, bem? tudo. Olha quem que acabou de chegar. Ah, rapaz, aí sim. Se eu Ó, soubesse, teria colocado a minha, ó, aí, ó. planejamento sucessório. Pô, Che- que legal. Rapaz, chegou agora à noite, cara. Chegou, por coincidência, eu fiquei muito feliz. Eu falei, ó, Que, já vou estrear, já vou estrear. pô, que legal. Fico muito feliz. Rodrigo, muito obrigado, tá, por aceitar o nosso convite, para a gente poder tratar desse tema. E quando você me falou sobre esse tema, sugeriu até o tema, eu fiquei realmente não apenas eu fiquei assim, sobretudo curioso, né? Porque de fato você tocou em um ponto interessante, não é explorado pela doutrina. A gente Sim. simplesmente nos livros de direito sucessório, a gente vai ler, a gente começa a compreender esse fenômeno sucessório da transmissão automática dos bens e a ideia desse regime de condomínio, que é um regime imposto até pelo legislador, mas na verdade a gente não faz, pelo menos os manuais, eles não fazem muito essa conexão que deve haver realmente com o condomínio e o direito sucessório, essas relações que há entre os próprios herdeiros e terceiros, né? Muitas vezes. Então, fiquei super feliz, curioso também para poder aprender aqui um pouquinho com você e desejo boas-vindas. Apenas antes de passar a palavra para o Mazei, meus amigos, para quem não conhece, o professor Rodrigo Mazei é pós-doutor em Direito, doutor, é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é um grande estudioso do direito civil, do direito processual civil, escreve, é, um autor, talvez um dos mais talentosos para escrever sobre o direito. Eu falo isso, Rodrigo, porque já li vários textos seus, e esse último texto que você me mandou, acho que foi sábado, né? Isso. Eu não me contive, tive que ler ainda ali, assistindo o UFC. Eu falei, deixa eu dar uma pausa no UFC, deixa eu ler o texto, e eu fiquei muito impressionado com a qualidade, mais uma vez, né, do seu texto. Então, o professor Rodrigo Mazei também, meus amigos, ministra aula aqui no curso completo de prática em direito sucessório sobre planejamento sucessório e realmente é um craque. Mazei, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? A gente conseguiu marcar hoje aí para falar sobre esse tema. E assim, eu vou falar, né? A gente vai trocando uma ideia, mais no sentido assim geral, né? No sentido amplo e mostrar algumas coisas que para mim assim, que eu acho que é um dos grandes pontos. A gente começou tá muito ligado ao direito sucessório ao direito de família. E não há uma, aqui no, pelo menos no Brasil, não há uma ligação tão forte de estudar direito sucessório com direitos reais, com direito patrimonial. E a base, e isso é uma situação extremamente interessante, porque quando a gente se vê dentro do abertura da sucessão, né, vou passar por isso tudo, se a gente não trabalha com as relações condominiais, a gente tem dificuldade. Então, até aquele texto, um texto que eu já tinha te mandado, eu acho que eu te mandei antes, sobre nomeação do inventariante. Eu brinco que eu falo o seguinte, o inventariante ele é um síndico. O Exato. inventariante, na verdade, ele é um síndico, né? Porque ele é o síndico do condomínio. Então, vou dar uma volta assim, vou começar bem do início para poder se entender. Hoje foi legal. Hoje eu conversei hoje mais cedo com um professor que é autor de uma obra clássica, que é o professor Euclides de Oliveira. Está aqui, até gentilmente mandou o livro com a dedicatória, tal, tá até aí, Aqui, ó. ó.
Ah, é? Não, esse aqui é o clássico. Quem estuda direito sucessório não estuda o professor Euclides, o professor Sebastião. E quando eu falei lá no grupo, né, eu falei, olha, eu vou falar. Ele falou, poxa, mas é que tema. Tipo assim, ele ficou assim, super empolgado. Ele falou, olha, fale sobre isso mesmo, que isso é importante. Ele até me sugeriu para um ponto específico, porque de fato é um ponto que a gente não estuda. Então eu vou começar desde lá do início. Olha como é que isso é interessante. Por conta da situação da Saizine, né, que a gente tem no nosso sistema. Como é que é basicamente a sequência? A ideia. Morreu, abriu a sucessão. Abriu a sucessão, princípio da Saizine, se transforma o que automaticamente é uma questão de é uma alteração na titularidade, e isso é interessante, aí olha como é que isso é legal. Isso que é o direito de herança. Isso não é o direito à herança da pessoa receber. É o direito de herança. Aquela titularidade que era da pessoa viva, a morte, ela não afeta a propriedade. Ela vai ter uma transferência. Então, se não tivesse direito de herança, acabava a propriedade. Então, ela tem essa mutação pela Saizine, olha que bacana. E quando ela tem essa mutação pela Saizine, o que acontece? Esse é o primeiro ponto que eu queria que as pessoas entendessem. Todo mundo estuda Saizine no seguinte ponto. A titularidade que era do falecido, ela passa a ser dos herdeiros. É mais ou menos isso que a gente estuda. Só que quando a gente estuda isso, a gente estuda com um ponto equivocado, um ponto que leva a uma má compreensão. Na verdade, não é as titularidades. A Saizine, o que ela faz? Abriu a sessão, ela cria um fenômeno que ela faz assim, ó. Ela cria uma amálgama. Todas as titularidades se transferem e elas grudam. E não só as titularidades que a gente fala, né, positivas como negativas, ela cria uma massa. Então, veja, pouco importa se a pessoa só deixou dinheiro, se ela deixou carro, só bens móveis. Quando você tem esse processo, quando você tem a Saizine, essa ficção, você cria o quê? Uma amálgama, é um condomínio, ou seja, eu gosto de falar assim, é um condomínio a ser lapidado, porque vem aquele bolo, e veja, olha como é que isso é bacana. Não é por acaso que o nome disso é inventário. Então, quando você transfere aquele negócio todo, aí o sujeito fala assim, vamos olhar o condomínio. O que é vamos olhar o condomínio? Vamos fazer o condomínio. É o inventário. Perfeito. O inventário é que a gente vai fazer essa ideia do condomínio. Vamos inventariar esse condomínio. Né? Vamos inventariar esse condomínio. Então, isso é um bem imóvel, e isso é muito importante já falar de plano, porque a titularidade dos herdeiros, olha que top isso que eu vou falar, é simples, mas é revelador. Não é dos bens que estão ali dentro. A titularidade dos herdeiros é uma cota condominial. Olha como é que isso é extremamente sutil. Por que o legatário, por exemplo, ele não pode apitar no inventário? O legatário ele não apita nada no inventário, porque o legatário não tem cota patrimonial. Exato. Por que o meeiro pode apitar? Porque o meeiro ele tinha um condomínio em vida com o falecido, e esse condomínio ele é atraído pela abertura da sucessão. Para mim, isso é o mais louco que tem na sucessão, é essa atração do meeiro, que ele sai de uma situação e ele passa a se inserir em outra situação em relação jurídica, né? Não, você quer ver eu escrevi exatamente, eu escrevi não, na correção do livro, eu estou no capítulo aqui de citação. Você quer ver um dos pontos, como é que é bacana essa relação de condomínio? O cônjuge, o companheiro em estado de mancomunhão. Ou seja, ele se separou de fato. Vou pegar o caso comum, o caso mais comum. Então tinha uma pessoa lá, se separou de fato, só que ele tinha bens em comunhão. Ok? Aí o sujeito passou a ter uma outra relação, uma união estável. E tem filhos e tal. Olha que situação maluca é essa. Aí ele vai e morreu, abriu a sucessão, Saizine. Eu não consigo fazer operação nenhuma sem eu voltar lá atrás, no estado de mancomunhão, dissolver esse primeiro condomínio. Aí eu vou saber o que vai para o falecido. Olha como é que isso é legal. Aí eu descubro o que era do falecido em vida. Eu pego essa parte, vou ver se teve uma comunhão com o segundo, com o cônjuge,
cônjuge não dá, né? O companheiro sobrevivente, e saber o que vai para o herdeiro. Então, é uma dinâmica de Perfeito. condomínio. Então, isso é muito importante quando você faz essas dinâmicas. Por exemplo, eu vi alguns autores, eles falando assim, não, mas fulano não pode ser citado, né, o cônjuge em uma comunhão, porque ele não tem título hereditário. Ué, mas ele não tem título hereditário, mas ele tem um título em condomínio. Claro. O meeiro, ele não tem título hereditário. Ele tem o quê? Um título em vida, um título de condomínio. Então, essa sacada. Então, eu costumo fazer essas petições, para você ter uma ideia, ainda mais agora com Visual Law. As minhas petições, eu vou mostrando dinamicamente como é que foram feitos os condomínios, como são os condomínios. E isso é mais legal ainda. Você quer ver como é que agora eu vou falar? Isso é top. Porque essas regras de condomínio, você vai conjugar o artigo 1784, né, que é a ideia da Saizine, com 1791, parágrafo único. Então ele fala, olha, vou repetir, morreu, abriu a sucessão, Saizine, cria essa amálgama toda, essa bola, né, que é um bem imóvel, e os herdeiros, que são na parte sucessória, que são os condôminos, e aplica-se aí as relações de condomínio. Está lá no parágrafo único do 1791. Isso é tão doido que as pessoas não se tocam. Se você for lá em condomínio, é o artigo 1321, sabe o que ele fala? Tudo que você aplica na partilha sucessória, você remete para o condomínio. Então, você tem um regramento circular das regras de condomínio. Então, efetivamente, você vai aplicar o condomínio. Mas olha que top isso que eu vou falar, Jailton. Isso aqui, o advogado tem que ter essa sutileza de mostrar essas coisas para o juiz. É muito comum, o regime mais comum é o regime da comunhão parcial de bens. É hoje o regime chamado regime legal, né? O regime que vige se você não fizer um pacto. Tal. E esse regime, pelo artigo 1829, inciso 1, olha que interessante isso que eu vou falar, hein? Eu brinco, falo assim, quando eu estou dando aula, falo, gente, anota que essa é faixa preta. Anota que essa é faixa preta. Olha como é que isso é top que eu vou falar. Então, no regime da comunhão parcial, é muito comum que o cônjuge, ou companheiro, toda hora que eu falar cônjuge, gente, entende como Companheiro. também, tá? Aqui não tem, aplicando Supremo total, igual. Isso. Olha que interessante, o cônjuge, companheiro sobrevivente, nessa situação, ele pode ser meeiro, ok? E ser herdeiro dos bens particulares. Tá tranquilo? Tranquilo. Olha aqui o detalhe agora, o jump of the cat. Então, digamos que o falecido deixou herdeiros, tá? Nós aprendemos na faculdade, a gente aprendeu durante muito tempo, que a Saizine só cria um condomínio. Olha como é que eu vou mostrar para você como é que isso é falso. Quer ver como é que é falso? Vou me matar aqui. Eu morri e deixei os bens, uma parte em comunhão, deixei 2 milhões em comunhão, ok? E deixei 5 de bens particulares. Perfeito? Tenho 2 filhos. Olha como é que, se eu não trabalhar com condomínio direito, já embolou tudo. Primeiro corte. Quanto que Mazei deixou de bens particulares? 2 milhões. Aí o que você vai fazer? Condomínio. Condomínio causa intervivos para cá. A outra metade que vai para lá, certo? Então, só foi a minha ameação, que é a herança. E a herança para ser dividida entre meus 2 filhos. Perfeito. Só que eu tenho um condomínio que ele é heterogêneo, porque ele trabalha metade causa mortes e ele atrai metade intervivos, que era a comunhão em vida. Mas sabe por que eu tenho que isolar esse condomínio aqui? Porque quanto aos bens particulares, sabe o que aconteceu? Tudo vai ser dividido em 3. Em 3. Olha como é que isso é interessante. Só para você ver, coisa simples. Aparece uma dívida de IPTU. Ok? Uma dívida de IPTU que é de um bem em comunhão. Quem paga? É a herança ou eu tenho que ir na relação de condomínio, metade para o meeiro, 25 para cada um. Aparece aqui agora dívida e aluguel dos bens particulares. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que cindir o condomínio, porque isso aqui eu tenho 33% aqui e eu tenho o quê? 50, 25, 25. Então, cara, quando você começa já o inventário dessa forma, dividindo todos os condomínios, é tudo muito claro, é tudo muito fácil. E aí, você vê como é que isso é bem tranquilo. A priori, olha que sacada assim, simples, que aplica uma regra de direitos reais. O meeiro, ele tendo 50% do patrimônio, ok? E por ato intervivos. Tem uma máxima aqui no Brasil, que a maioria dos autores fala que não existe direito de preferência no nosso direito sucessório. Isso é o quê? Mentira. Mentira, tem. Por que isso é mentira? Porque o meeiro, ele é coproprietário. Então, ele, como coproprietário, o que ele pode chegar lá na hora lá da herança? Avaliado os bens da meação, sabe o que ele pode chegar e falar? Vai importar as regras de processo, eu quero pagar. Ele Isso. paga o restante da meação, isso é uma regra de condomínio, e fica com o bem na sua integralidade. Então, isso tudo, por isso que eu estou falando, entender que a herança ela forma um condomínio hereditário, ela vai permitir várias saídas e várias soluções. Eu faço uma brincadeira, estou falando assim, tá, gente? Você me interrompe aí. Não, 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 tá maravilhoso, pode falar. Você quer ver uma brincadeira que eu faço? Eu adoro fazer essa brincadeira. E está naquele texto lá do que eu te falei sobre nomeação do inventariante. Essa é uma pergunta que eu adoro fazer. Você sabe que tem umas perguntas sem vergonha que eu anoto? Que é assim, quando o candidato é muito bom, tal, eu faço umas perguntas difíceis que eu sei que ele vai responder errado. Então, essa é uma tradicional. Eu falo bem assim, qual a função do inventariante? Rapaz, essa pergunta, em regra, a resposta vem errada. Porque olha como é que o sujeito começa a responder. Não, pessoal, o inventariante não tem uma função, ele tem várias funções e tal. A outra resposta. Não, a função do inventariante é administrar a herança. Pá, 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 pá. Aí eu falo, tá errado. Eu falei assim, eu quero saber a principal função do inventariante. Se você raciocinar com a ideia de condomínio, olha como é que a resposta é fácil. A principal função do inventariante é encerrar o condomínio hereditário. Essa é a função do inventariante. Tudo que está lá no 618 e no 619, aquelas incumbências, elas são incumbências, elas são atos que propiciam o encerramento do condomínio hereditário. Então, quando você tem um juiz bom, um juiz na vara de sucessões bom, ele capta isso, o que ele faz? Ele não deixa o inventário enrolar. Isso. Por que o inventário enrola? O inventário enrola porque ele não trabalha como condomínio. E aí é muito legal, porque uma das primeiras coisas que você tem que fazer no inventário, você quer ver que ninguém... Eu vou falar aqui, ó, você é um estudioso no assunto, você está aí fazendo curso e tal, gosta do assunto, mas você quer ver que na prática, quantas vezes você viu, vamos fazer assim, um sistema assim, geral. Isso não é uma crítica para a magistratura, não, isso é crítica especialmente para a advocacia, tá? Porque eu costumo dizer assim, o reflexo do judiciário é aquilo Claro. que postula. Olha que legal que eu vou falar aqui para você. Quantas vezes você viu no início do inventário ficar definido bem assim, herdeiro tal, tanto de cota. Herdeiro tal, tanto de cota. Herdeiro tal. Cara, se eu não fizer isso, eu não consigo ir para frente. E isso é mais legal ainda. Olha como é que isso é. Tudo isso que eu estou falando, eu estou trabalhando lá no livro. Existem pessoas, e o nosso sistema admite isso, e o caso do Meyer é clássico, que ele pode ter mais de uma posição jurídica. Então, ele se coloca numa posição fortalecida no condomínio. Por exemplo, o cônjuge meeiro. Ele é meeiro, ele é herdeiro dos bens particulares e ainda ele recebeu uma parte da herança. Ele tem um quião da herança. Como é que eu vou tratar esse cara? Eu não posso tratar ele como Rodrigo Mazei. Eu tenho que tratar o seguinte: Mazei, herdeiro legal. Mazei, herdeiro testamentário. Mazei, cônjuge, companheiro sobrevivente. Cota, cota, cota.
Qual o reflexo dessa cota? Qual o reflexo dessa cota? Qual o reflexo dessa cota? Veja como é que isso vai ser fundamental para, como eu falei para você, para questões de aquisições, enfim, divisão cômoda. Como é que você faz divisão cômoda? Você tem que olhar a cota. Exato. Sem cota, como é que você vai fazer divisão cômoda? Não tem como. Então, veja a importância de estudar, né? A importância de estudar essa ideia, né, das sucessões a partir do condomínio. E isso fica mais claro ainda, quando a gente vai vendo. Tem um artigo, seria legal o pessoal ver depois. Esse artigo ele não é visto, ele passou batido pela doutrina de um modo geral, que é o artigo 1796 do Código Civil, que ele fala basicamente o seguinte, que você instaura um inventário para liquidar a herança e, se for o caso, fazer a partilha. Vamos traduzir isso em condomínio? Você abre o inventário para avaliar o condomínio, lapidar o condomínio, fazer o pagamento das dívidas, liquidar a herança e dividir o condomínio. Perfeito. Então, é isso, cara. Então, quando você entende essa lógica, então, aí, por exemplo, é tudo mais simples. Olha só. De verdade, será que o meeiro ele participa da partilha? Olha como é que essas coisas são legais. Se você analisa dentro dessa perspectiva, o meeiro ele não é condômino do condomínio hereditário. O meeiro, Claro. então, ele participa da partilha da herança? Não. Então, eu tenho que acertar a meação antes? Tenho. Porque se Claro. eu não acertar a meação antes, eu não sei nem o que é herança. Até mesmo porque há diversos fatores que vão influenciar na identificação dessa ameação. Como, por Sim. exemplo, as relações anteriores que você mesmo citou, e muitas vezes, mas eu não sei se você também, certamente você já deve ter se deparado com essa situação, que é a daquelas pessoas que mantinham uma união estável antes do casamento e depois se casaram sob um regime diverso do regime aplicável à união estável. Aí Sim. você já tem uma situação muito mais complexa também. E isso vai desaguar lá no inventário, porque você vai observar a comunhão parcial de bens e durante aquele período você precisa saber o que foi adquirido na constância para saber o que é meação, o que é bem particular. E depois, com o casamento, imagine o regime da separação convencional de bens. Você já tem uma outra situação. Em um determinado período, até o casamento para trás, você vai identificar o que é meação, o que ele concorre, e no restante ele vai concorrer. Então, há diversas situações jurídicas que vão desaguar lá, e se você não, como você bem falou, se você não fizer essas divisões, você não consegue resolver. Jair, lá no escritório tem um quadro. Não sei se minha sócia lá na parte de sessões está aqui, a Luciana. Ele tem um quadro, ele tem uma sala, tem um quadro. Eu vou contar alguns causos aqui que são muito legais, que te desenham isso tudo para chegar nas conclusões. Eu vou contar, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui não é mentira, isso é verdadeiro, tá? Sujeito casado com regime da comunhão parcial. Desculpa, da separação... comunhão universal, desculpa. Como universal. Comunhão universal, ok? Beleza? Aí ele vai e se separa de fato. E ele vai e passa a ter uma união estável, ok? Que não precisa se divorciar. Não, não, Né? não. Não se Não, apenas divorciou. para os amigos que estão presentes compreenderem que Então ele não vamos lá. precisa se divorciar para iniciar uma união Isso. estável. Então, olha só, então vou bem devagarzinho, ó. Então, o cara casado com comunhão universal. Aí ele teve uma separação de fato, não divorciou, Perfeito. ok? Ficou um tempo solteiro, também esse detalhe é importante, um solteiro assim, né? Só. E ele teve uma união estável, ok? Regime da comunhão parcial. Essa união estável não deu certo, ok? E ele na sequência, teve outra união estável. 3 relacionamentos. Tá? Que também não deu certo. Detalhe, nessas duas uniões estáveis, houveram bens em comunhão que ele não resolveu. Ou seja, que ficaram aquele estado de mancomunhão. Então, olha só, lá atrás ele tinha o cônjuge sobrevivente,
o ex-cônjuge, que ele não resolveu. Depois, uma companheira que ele não resolveu. Uma outra companheira que ele não resolveu. Quer ver agora, para acabar de chorar, esse caso? Com quem que ele volta? Com a primeira, a esposa. E ele tá com a primeira. Só que quando ele volta com a esposa, olha que interessante. Como houve a separação de bens, essa foi a discussão, qual o regime que teria agora para frente? Seria o regime da comunhão parcial ou ressuscitaria o regime lá de trás? Corretamente entendeu o tribunal que seria comunhão parcial, porque Claro. houveram outras relações. Isso aqui era uma nova relação. Mas você imagina esse inventário que curioso, porque eu, para começar a chegar lá nos herdeiros, eu tive que fazer, na verdade, olha que interessante, o divórcio dele, entre aspas, no inventário, a dissolução da primeira união estável, a dissolução da segunda união estável, a dissolução, né, da terceira união estável, que era da esposa, para só depois. Isso são relações o quê? Isoladas condominiais. Então, esse caso é muito legal, mas veja, se a gente não faz isso de uma forma organizada, e a gente pegou esse caso, pra você ter ideia, tinha 2 anos e pouco, não andava. Aí eu falei, não, o problema está aqui. Vamos fazer. Aí a gente coloca naquele quadro lá. Né, faz a linha do tempo. Faz a linha do tempo e chamamos lá os advogados. E tem um outro caso mais legal. Esse caso, eu gosto mais desse segundo caso. O que aconteceu? Chegou um sujeito que também era casado e em separação de fato, e ele teve uma união estável. E quando houve um pouco antes dele, coisa de 6 meses, mais ou menos, antes dele falecer, mesma coisa. Ele foi e volta para o cônjuge sobrevivente. Essa união estável fica aqui com esse problema aqui no meio, digamos assim, um pouco menos complexo que o primeiro, mas a mesma situação. E isso eu estou falando, quem tem aqui vários colegas assistindo, isso é muito comum. A pessoa ter o casamento, separa de fato, passa a ter uma união estável, não dá certo, assim, trocou o carro velho por outro, aí fala, meu carro velho era melhor, aí volta lá para o outro carro velho e tal, e morre. Olha que caso top esse, aí. Aí chega essa companheira aqui, a companheira aqui do meio, né, que teve. Aí ela fala assim, não, eu quero receber a minha parte durante o período que eu tive o quê? União estável. União estável. Tá correto ou não tá? Tá correto. Aí olha como é que esse detalhe é importante. Ela é herdeira? Não, ela não é herdeira. Tem que apurar o que? O condomínio dos bens em comunhão. Perfeito. Olha que caso legal para você passar isso para os seus alunos. Aí ela chegou, apresentou uma lista lá para mim. Ela era contadora, muito organizada. Ela apresentou uma listinha assim, ó. Esses bens aqui, ó, fulano e tal, adquiriu enquanto nós estávamos em comunhão. Então eu tenho metade disso. Falei, perfeitamente. Eu falei, e quais os bens que a senhora adquiriu durante esse período? Ela, como? Eu falei, não, porque eu tenho que apurar o condomínio como num todo. Então não é só, a senhora não tem só. Eu falei, aqui não é os bens dele que a senhora tem direito à metade. Nós vamos apurar o condomínio da união estável e apurando o condomínio da união estável, nós vamos ver qual que é o saldo. Você sabe o que aconteceu, Jailton? Ela sumiu. Ela teve que colocar 920 mil reais. Ou seja, não tem como fugir. Ela tinha mais bens em nome dela que foram atraídos para o condomínio. Exatamente. Do que bens. Olha, então eu estou voltando nisso tudo. Olha como é que essa visão de condomínio ela te facilita a compreender toda essa lógica. Exatamente. Então eu falo assim, cara, olhe sempre como relações o quê? Condominiais. Então, isso assim, eu acho que isso me dá eu acho que ajuda a gente a funcionar. Vou te dar um outro exemplo. E é interessante, mas só te interrompendo, desculpa, é interessante para os amigos que estão aqui nos assistindo, que tudo tem início, claro, o advogado, quando ele vai demandar, quando ele vai ajuizar a ação, ou mesmo lá no inventário extrajudicial, ele, durante toda essa vida
desse decujus aí, do autor da herança, ele vai ter que fazer essa linha do tempo para identificar essas relações jurídicas que ele construiu ao longo da vida. Só que tendo sempre como premissa, e é muito importante, o conhecimento profundo daquelas regras do 1829, da Ordem de Advocacia Geral. Porque as pessoas não percebem muitas vezes, elas olham para o 1829 e acham, não, esse dispositivo ele é fácil, ele é muito fácil. Mas, na verdade, ele não é tão fácil assim quando você tem que Muito aplicar difícil. ele, muito difícil. Quando você tem que aplicar ele isoladamente, entre aspas aqui, para cada período da vida dessa pessoa que faleceu. E aí é interessante que você tocou num ponto que eu achei fantástico dessa análise do patrimônio em nome daquela pessoa que também teve uma relação condominial com o autor da herança, ou seja, a meeira, porque muitas vezes o advogado vai lá, ajuiza a ação para a abertura do inventário, só que o advogado começa a relacionar os bens, e também é legal essa parte, só abrindo parênteses aqui, que você falou do regime de condomínio, é interessante porque o herdeiro, muitas vezes, ele já é proprietário de um bem que ele não conhece, né? É Sim. interessante inventar nessa perspectiva, né? De você arrolar os bens efetivamente, relacionar esses bens e descobrir bens que muitas vezes, participações societárias, enfim, que o herdeiro ele já é proprietário, claro, em um regime de condomínio, sem que ele conheça o bem, sem que ele soubesse a essência desse bem. E aí, muitas vezes o advogado requer a abertura do inventário, relaciona um monte de bens daquele autor da herança, só que ele se esquece, por exemplo, que ele tem que informar ao juiz qual é o saldo da conta bancária do cônjuge supérstite, porque o decujus, conforme o regime, ele tem 50%, teria 50%, que esse valor vai para o inventário também. Então, olha como é que você é massa. Olha que bola que você levantou para mim. Por isso que eu falei que é muito melhor você pensar que a Saizine, ela cria um bem. Perfeito. Cria um condomínio e você é dinheiro, carro, Atrai. tudo faz parte disso. Aí você vai falar assim, Jailton, você tem 12,8% disso. Isso. Aí é mais do que. Olha como é que isso é mais legal quando a gente vai avançando. Jailton, você tem 12,8% do que foi líquido disso. Perfeito. Porque Exatamente. olha como é que isso é massa, do que foi líquido disso. Então, cara, isso muda perspectivas. E eu trabalho, como eu trabalho com essa ideia do condomínio, você quer ver? Eu vou falar um negócio assim que é muito duro que eu vou falar aqui agora. E vou repetir de novo esse texto que eu escrevi sobre nomeação no inventariante. Só para você ter ideia, nos comentários aí, é um artigo, sabe quantas páginas que eu comentei? O artigo 617, que é sobre nomeação do inventariante. Você sabe quantas páginas que tem que eu comento só a nomeação do inventariante no livro? 68 páginas. Caramba! Então esse texto que eu publiquei lá de quase 28 e tal, ele é quase com um resumo. Uhum, uhum. E uma das coisas que eu mostro, que isso é um dos pontos interessantes, será que no sistema que a gente está hoje, o cônjuge sobrevivente, ele é a pessoa mais adequada a ser o inventariante, a ser o administrador dessa herança? Eu tenho muita dúvida, especialmente quando o regime é da comunhão parcial. Veja por quê. Aquele que vai arrecadar os bens, que é o inventariante, é ele que vai dizer o que está em comunhão com ele mesmo, o que é bem particular do cônjuge que morreu e o que é bem particular dele. Exatamente. E olha como é que isso é uma situação que ela é complexa, porque, veja, e eu não estou falando às vezes, né, vamos deixar ser até bem claro assim, não estou falando que às vezes a pessoa faz isso de uma forma deliberada, não. Mas isso você cria um ambiente de plano de conflito. Você quer ver como é que você cria um ambiente de conflito? É o segundo cônjuge. O herdeiro, ele é do primeiro casamento. Não existe uma relação de confiança. Então o inventário ele já começa errado. Por quê? Você não tem uma situação de confiança. Aí, olha como é que agora, de novo, all jump of the cat. Aí, isso é condomínio? É. Deixa eu fazer uma pergunta. Você mora em prédio, Ailton? Casa? Condomínio? Apartamento. Apartamento. No seu apartamento,
o síndico faz tudo ou ele tem alguém que regula ele aí? Tem ou não tem conselho fiscal? Tem tudo. Onde está escrito que é proibido no inventário se nomear um fiscal do inventariante? Porque isso é da essência do condomínio. Perfeito. Olha que e isso tanto é assim, e você pode importar uma figura que já existe no nosso sistema, porque, por exemplo, no condomínio você tem um conselho, né, o conselho fiscal. Está lá, eu não estou inventando nada. Ah, mas o conselho é mais. É o conselho porque o condomínio tem mais pessoas, mas o conselho podia ser de um só, de dois. Mas tem uma figura, inclusive, na tutela, que é chamado pró-tutor, que é o fiscal do tutor. Então, quando você entende isso, cara, olha como é que vários inventários eu já resolvi o conflito, porque o conflito não é que o inventariante era ladrão nem nada, não. Era o quê? A animosidade e a desconfiança. Aí eu cheguei e falei bem assim, mas vamos nomear então um fiscal? Como? Eu falei, não, vamos nomear um fiscal. E a gente faz o seguinte, vamos falar como é que o... Vamos fazer aqui um negócio aqui jurídico para delimitar como é que o inventariante ele vai prestar contas. A gente coloca assim, vamos fazer um site, um endereço eletrônico, que tudo que ele fizer, ele automaticamente já disponibiliza. Aí, como? Eu falei, e vamos fazer o seguinte, vamos estudar como é que vai ser a prestação de contas. Veja, eu só transportei as regras de condomínio para o inventário. E isso criou o quê? O ambiente andou. E aí eu até brinco, e os juízes, eles às vezes não compreendem isso, porque o sistema, o advogado menos ainda assim, né, que quando faz, porque cria no sistema uma disputa da inventariança que ela é falsa. Você sabe que se eu fosse juiz eu faria? Tudo que eu estou falando isso está lá, né, eu estou escrevendo. Eu não nomearia o inventariante de plano. Entrou com um inventário, eu falo assim, ó, provisoriamente eu vou manter o administrador provisório. Vai ficar fulano. Eu citaria todo mundo e convocaria uma eleição. Sabe por quê? E você vai olhar nas regras de condomínio que o administrador, em regra, ele é eleito. No condomínio, o administrador do condomínio, por exceção, que ele é nomeado pelo juiz. Cara, você quebra todo o problema, que você fala assim, olha, tá aqui, nós temos que fazer a nomeação do inventariante. Quem são, em times para saber quem são os candidatos e tal, e com as impugnações. Rapaz, o que acontece de plano? Às vezes, quando você faz isso, você estimula, as próprias partes, elas já chegam o quê? A um consenso. Exatamente. Então o processo ele anda o quê? Mais tranquilo. Eu fiz agora, só para você ter ideia, então assim, eu trabalho muito, hoje à tarde eu atendi um colega de Mato Grosso hoje. E você sabe o que eu atendi hoje, eu bati um papo com ele e tal, e eu tinha atendido um cara mais cedo. Você sabe o que eu estava redigindo para poder resolver um problema do inventário? Nós estávamos fazendo um rodízio de inventariante. Olha que bacana. Interessante, muito bacana. Fizemos um rodízio de inventariante, era o seguinte, eles contrataram um profissional, dividiram as tarefas, olha, tudo que foi envolvendo a fazenda é esse inventariante aqui hoje. Tudo que envolve os imóveis aqui na cidade, esse inventariante, ok? Só que depois nós vamos fazer o quê? Uma troca, um rodízio, com esse profissional aqui, passando as informações. Esse era um inventário, que sabe quanto tempo que esses caras estavam se degladiando, se matando? 8 anos. Foi para o negócio processual? O negócio processual. Aí hoje, né, já estava funcionando, hoje eu arrematei lá o negócio processual, ou seja, um rodízio de inventariante. Então, olha como é que isso é interessante, eu falo. As pessoas pensam no inventariante em uma pessoa só. Ok? O que é muito comum, às vezes, no condomínio, o cara fala, não, poxa, eu não vou pegar isso sozinho, não, que eu não tenho tempo. Vou pegar um outro exemplo. O testamenteiro. Você pode ter mais de um testamenteiro? Pode. Por que você não pode ter mais de um inventariante? Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa linha que você está falando aí, da mesma forma que você pode ter mais de um inventariante, você concorda também
que, a depender do tipo de bem deixado pelo autor da herança, é melhor que aquele... Porque, como você muito bem falou, a principal função do inventariante não é necessariamente, não é, né? Não é que não seja necessariamente, mas que não é administrar bens. Ele tem que resolver o condomínio, né? Por fim, aquela situação. Você entende também que, a depender do bem, é melhor que aquele inventariante não o administre no curso do inventário? Eu vou dar um exemplo, que eu tenho visto muito isso, refletido sobre isso, que é, e aqui interessa muito também aos nossos amigos que estão nos assistindo aqui, dos bens digitais. Porque, veja, hoje em dia, uma rede social, por exemplo, ela é monetizada, né? É possível monetizar uma rede social. E muitas vezes, por exemplo, dando um exemplo que nem sei se isso aconteceu, mas apenas para o pessoal entender. No Brasil, nós temos um fenômeno que um sujeito conhecido morre, a rede social dele multiplica de número de seguidores, né? Então, por exemplo, o Gugu Liberato faleceu, ele tinha, sei lá, 2 milhões, não sei quantos. Depois ele passou a ter 10 milhões, não sei, estou chutando. Muitas vezes, essa rede social, mesmo em relação a uma pessoa já falecida, resguardados todos aqueles direitos, tal, as projeções do direito da personalidade que vão para depois da morte, não necessariamente o morto tem direito da personalidade, é uma outra discussão, mas enfim, algumas projeções. Muitas vezes essa rede social que é monetizada, é passiva de monetização, é possível que por meio dela se sustente também os herdeiros. Ou mesmo os herdeiros no curso do inventário, eles possam receber os frutos gerados por aquele bem digital. Então, a questão é, será que o inventariante, uma pessoa leiga no mundo digital, teria condições de administrar um bem digital desse que pode gerar frutos realmente com valores estratosféricos ou não? Então, me parece que a depender do bem, independentemente de haver qualquer tipo de previsão expressa, como dentro daquele rol exemplificativo, né, das funções do inventariante, que o próprio juiz, muitas vezes, diga para o inventariante o seguinte, no processo: opa, em relação a esse bem, é melhor ou por meio de uma eleição, ou mesmo ele pode determinar que o inventariante apresente 3 empresas de marketing digital, por exemplo, que possam prestar um serviço para aquele espólio, do que deixar nas mãos de uma pessoa que vai, em pouquíssimo tempo, terminar com aquele bem digital. Você levantou 3 bolas para mim. Agora você me deu 3 assuntos importantes. Então, mete no Google, amigo. E tem tudo a ver com condomínio. Primeiro, olha a importância de entender de novo a ideia do condomínio. Sabe por quê? Boa parte da herança digital, ela nem vai fazer parte do condomínio. Sabe por quê? É bem personalíssimo. Só o condomínio, mas olha como é que já é legal. For. Não, não é não só o que foi de dinheiro, não. O que é transferível. Sim. Você quer ver um problema que aconteceu lá nos Estados Unidos? O sujeito tinha uma biblioteca enorme. Então todo mundo, vamos ficar com a biblioteca, só que ele não tinha, na verdade. Ele tinha direitos ao uso, né, daquela biblioteca. Na verdade, aquilo era personalíssimo. Perfeito. Ou seja, não transferiu com a Saizinho. Então, esse é o primeiro ponto. Mas imaginando isso que vai transferir, olha o que eu vou falar aqui agora, que tem tudo a ver com condomínio. Você quer ver um outro espaço onde tem uma figura de condomínio que a gente às vezes não repara? A falência. A falência e a insolvência, elas são figuras extremamente próximas ao inventário sucessório. Qual que é a diferença básica? Olha, quer que eu prove para você? Olha o que eu vou provar para você. Morte, né? Morte, abertura da sucessão, cria o condomínio hereditário, ok? Aí o inventariante vai administrar com o objetivo de quê? Pagar as dívidas e distribuir para os herdeiros. Olha agora como é que é a falência. Quebra. Com a quebra, você cria o quê? A massa falida. Nomeia um administrador judicial, que é para poder pagar tudo. Se sobrar dinheiro, volta. O sistema é o mesmo. É o mesmo. Com presunções diferentes. Claro. Presunção do inventário é que vai ter o quê? Bens. Vai ter saldo. E na falência que não. E tanto é assim, olha que top isso, que o inventário ele parte da premissa que vai ter bens e tal, que ele nem se preocupou em ter um sistema de concorrência creditória. O que na falência e na insolvência tem, porque pressupõe que o saldo não vai ser negativo. Claro.
Então, o que eu trabalho muito? Então, como são todos condomínios, como tudo é condomínio, cada um do seu jeito, eu transporto técnicas entre eles, ok? Uhum. Olha a bola que você levantou para mim. Pegando técnicas da falência, primeiro, na falência, o juiz necessariamente vai ter que nomear alguém que, além de ser imparcial, olha que já lembra aquilo que eu falei lá atrás? Além de ser imparcial, você sabe o que é requisito? Que ele tenha capacidade técnica. Aí eu pergunto, nós examinamos isso no inventário? Não, mas precisa examinar. Olha a pergunta que você fez. Ah, mas tem hora que o próprio administrador judicial não tem condição. Sabe o que a lei fala? Então, nesse caso, você vai contratar quem tem condição. Exatamente o que Perfeito. você falou. Exatamente isso. Mas isso são relações de quê? De condomínio. Isso. Então, por isso que eu falo assim, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, é óbvio que assim, num plano muito mais superficial, mas assim, é um alerta para os colegas aqui de sempre olhar o inventário com essa pegada. Porque se você não olhar com essa pegada, você vai ter um problema. Você quer ver um caso que teve também? Eu adoro contar esses casos, que esses casos são legais. Tinha um herdeiro, cara, que era chato pra caramba. Sabe aqueles herdeiros chato? Tudo ele votava contra. Tem que vender um bem, ele contra. Aí eu fui contratado para fazer uma análise nesse inventário. Aí eu cheguei e falei bem assim, qual o percentual desse herdeiro? Aí quando a gente olhou, sabe qual era o percentual que ele tinha? Era o menor. 11%. Aí eu falei, cara, se isso aqui é 11%, você não tem que ficar pitando aqui sobre isso ou não. Aí eu falei, cara, você tem que... Aí eu falei, ó, os seus direitos são esses. Agora, você não tem o direito de impedir uma venda. Claro. Então, olha como é... Aí o inventário de novo destrancou. E isso é interessante, que ele que se tocou, porque sabe como é que o juiz contava até então? O juiz contava os votos a partir por cabeça. O que é uma regra que não acontece no condomínio. Isso. Então, por exemplo, você tem lá, vou dar um exemplo, isso também é uma coisa interessante. Você tem, por exemplo, você tem 2 unidades. Você vota 2 vezes ou uma vez só? 2 vezes. Claro. Então, o sujeito, então imagina lá, aí você tem lá, a pessoa ela é cônjuge meia, herdeira legal e herdeira testamentária, juntando lá, ela tem 60%. Majoritária. Aí, por exemplo, quem é que tem mais interesse? Ela. Então, quando você faz essa lógica, você olha o inventário muito mais fácil. E a gente vê assim armadilhas do código. A gente consegue ler coisas que são armadilhas do código. Por que o inventário... Olha só como é que isso é legal que eu vou falar. Por que o procedimento é chamado do inventário e da partilha? Do inventário é o processo de quê? Arrecadação, liquidação do condomínio, ok? Isso. E a partilha é o desfecho, é a divisão. Olha que sacada. Isso é tão legal. Você quer ver como é que isso é massa que eu vou falar aqui agora? Você já se deparou com uma hipótese, por exemplo? Vou falar também um caso lá que a gente trabalhou no escritório. Quantidade de bens. Sabe quanto que o cara deixou de bens no condomínio? Lá, deixou de patrimônio? Quase 30 milhões. Certo. Bom inventário, né? Pô, todo mundo aí fica animado. Meus amigos ficaram até animados aí, meus colegas. Você sabe quanto basta, ele deixou... só para o pessoal que está aqui, basta, meus amigos, vocês verem aí o semblante de um advogado que trabalhou em um inventário de 30 milhões. Olha o semblante do Mazei tranquilo, tá então, aí. Posso falar o que aconteceu? Valor das dívidas, 50. Putz, Aí, banho de água fria. Esse inventário, ele não termina em partilha. E aí, olha, eu vou mostrar um dispositivo para vocês que ninguém se toca, que ele está lá. Artigo 618, inciso 8º. Você faz a liquidação e esse processo, a segunda fase dele, ele é convertido em solvência. Insolvência. Então, olha só, o condomínio, o espólio é insolvente. Agora... Dá negativo.
dá negativo. E isso, quando as pessoas falam assim, isso é um erro crasso da doutrina, e quando fala assim, inventário negativo é quando tem mais dívida do que patrimônio. Isso não é inventário negativo. Isso é inventário com desfecho negativo. É inventário insolvente. Você quer ver o inventário ser negativo? Vou te dar um exemplo de inventário negativo. Você chegar, você na hora de você arrecadar não tem nada. Ele é negativo. Isso. Mas olha como é que isso é diferente de inventário com Com. desfecho negativo. Porque Perfeito. nós temos três possibilidades de desfecho. Primeiro, desfecho positivo. Qual que é o desfecho positivo? É partilha ou adjudicação. Patrimônio líquido, partilhou e adjudicou. Partilhou, adjudicou. Desfecho zero. O que é desfecho zero? Não tem dívida, não tem patrimônio, zero. Ou, que é muito comum, as pessoas não se tocam disso, mas é mais comum, é quando você tem um patrimônio só suficiente para quitar as dívidas. Então, o desfecho é zero, porque você arrecada o patrimônio, ele bate com as dívidas, desfecho zero. E o Isso. desfecho negativo é o quê? Mais dívida Patrimônio. do que patrimônio. Patrimônio foi Mas, suficiente. mas vamos voltar para o nosso tema aqui. Isso tudo decorre de quê? Da liquidação do condomínio, daquele amálgama. Então, Perfeito. Oh, aí você pois não. falou, pô, o dinheiro que está lá, ele entra aqui dentro. Então, por exemplo, o que o juiz, de forma inteligente, ele faz? Morreu, aí o cara apresentou as contas, o juiz já esperto, Ministério Público inteligente, falou assim, olha, eu quero o extrato um dia antes da morte. É, Porque no dia que morreu, essa parte aqui, ó, nós temos que ver para onde que vai, porque já tem o quê? Amálgama. Isso já faz parte do exato. condomínio. Aí eu fico vendo aí que tem a ver com nossa disciplina, né? O sujeito assim, não, vamos fazer. Olha o planejamento sucessório, aquele planejamento sucessório, né? Tabajara, né? O sujeito vai lá e faz uma conta conjunta, É, imaginando que isso vai resolver o problema. Então, não na vai. verdade, ele tá. Olha que situação. Se ele for herdeiro e ele retirar esse dinheiro, ele não só se for inventariante, vai deixar de ser inventariante, como tem aí sobre ele a pena de sonegação. Exatamente. Então, Perdeu o isso direito. é. Mas aí, quando a gente fez o curso lá nas aulas, eu falei, pelo amor de Deus, não dê essa solução, não, hein? Eu falei, se vocês quiserem essa solução, não fala que foi meu aluno, nem do professor Jair, não, hein? Pelo amor de Deus. É, não, não Porque dá. isso é a dimensão falsa do problema. Ô, Mazê, eu tô vendo que nosso tempo que tá chegando no final. Só para uma última provocação aqui, para você puder falar rapidamente, que é essa ideia dessa, e também não sei se você pensa assim também, se esse é o seu pensamento, que é essa mutação desse condomínio, digamos assim, uma mutação, vamos chamá-la assim, desse condomínio legal para um condomínio judicial imposto por uma. Porque os colegas têm que entender o seguinte: que nem sempre, quando nós falamos em partilha no inventário, não significa o melhor dos mundos seria isso, né? O imóvel X vai para o fulaninho, o herdeiro tal, aquela participação societária vai para você, depois da apuração de haveres, conforme o caso, aquela fazenda para você, o bem para você. Mas nós sabemos que na grande maioria das vezes nós temos ali bens indivisíveis, uma massa patrimonial que não é possível de você fazer uma partilha real, né? Uma partilha ideal aqui por sentença. Nós saímos de um regime de condomínio legal para um, digamos assim, condomínio judicial. Acho que até o Pontes de Miranda falava sobre isso. E aí também é interessante essa projeção do regime do condomínio para após o inventário, né? Também tem essas outras relações que os colegas, os amigos aqui precisam compreender também, que essa ideia do condomínio, muitas vezes ela vai persistir para após o inventário, né? Não, com certeza absoluta. E é muito oportuno você falar isso, mas olha como é que foi. Mas se eu trato isso bem dentro do inventário, olha esse outro pulo do gato aqui. Se eu faço uma partilha desigual, e eu olhei os quinhões, significa até o Supremo ter uma súmula nesse sentido, acho que é 117, não me lembro agora de cabeça. Se, por exemplo, eu coloquei meu quinhão, nós somos aqui herdeiro, tá, Jair? Meu quinhão, por um motivo aqui, ele é 40%, o seu, ele é 60%. Aí nós fizemos uma partilha e ficou 50%. Como eu recebi mais do que eu tinha direito, pressupõe que você doou para mim 10%.
justamente porque nós alteramos o nosso regime de condomínio. Olha como é que é importante compreender isso também, porque a própria partilha desigual é porque nós quebramos o condomínio. Perfeito. Então, isso é muito importante. E aí, dentro dessa concepção, né, para a gente fechar aqui a ideia, olha como é que é legal você também ter os bens avaliados de uma forma adequada, porque cada quinhão, olha esse ponto, é muito legal, tá, Jair? Eu vou pegar o quinhão em percentual, aí eu vou avaliar tudo e vou dizer, então eu tenho direito a 600 mil da herança, ok? Aí o outro vai falar desse, então eu tenho direito a 800. Aí o que eu posso fazer um encaixe, até para ter esse condomínio futuro? Como eu vou encaixar 800 mil reais nesses bens? Então, eu transformo o quinhão percentual em dinheiro. Em dinheiro. E tem uma sacada, tem um dispositivo lá no Código Civil que não é para isso, é o 2014, que ele ajuda a permitir isso. Porque em testamento, o que o autor da herança ele pode fazer? Ele pode dividir os quinhões, e preencher com os bens. Então, é o mesmo procedimento. O que você faz? Você coloca os quinhões ali, os quinhões de cada um é esse aqui. E agora vamos fazer o preenchimento. Isso também é uma sacada. Para fechar aqui, que o nosso tempo está indo aqui, né, tá indo embora, uma dica só para quem faz seu curso. Como é condomínio, olha que dica bacana. Você sabe o que é uma das soluções para partilha? Sorteio. A lei prevê, artigo 817, que através de condomínios, os condomínios podem fazer sorteio de como você vai encaixar as cotas através de quê? De sorteio. Então, por exemplo, vocês podem fazer vários lotes sobre os bens e sortear. Olha que solução interessante. É uma solução... Mas, meu amigo, que aula, viu? Que aula. Eu até ativei os comentários rapidamente antes de a nossa live cair, só para você ter a ideia aqui do pessoal aqui, que certamente, olha, só elogios. Uma live sensacional. Obrigado aí, pessoal. Só para dar um recado aqui para o pessoal, que o Mazei, ele ministra o módulo de planejamento sucessório no curso completo de prática em direito sucessório, e as inscrições para a segunda turma, elas se encerram na próxima quarta-feira. Então, se vocês não fizeram ainda suas inscrições, façam logo aí a inscrição, porque vale muito a pena. Vocês já tiveram aí um gostinho do que é a aula do professor Mazei, e é exatamente assim, porque eu assisti a sua aula também, achei fantástico, e é um bate-papo com os alunos, e o professor Mazei, ele vai mostrando essas sacadas práticas. Então, realmente, é um show a aula do professor Mazei. Mas, ei, meu querido amigo, eu te agradeço enormemente, fiquei muito feliz com essa nossa live. Realmente tenho certeza que eu aprendi muito na aula de hoje, nessa live de hoje, nesse nosso bate-papo. Espero tê-lo aqui comigo em outras oportunidades aí. Certamente vai ser um dos pedidos mais feitos aqui no meu Instagram, muito provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, eu fico muito feliz. Passo aí a palavra a você, para você se despedir do pessoal. Se tiver algum recado aí, fique à vontade, meu amigo. Bom, eu queria agradecer. E, pessoal, muito desses textos aqui que eu fui falando, eu vou passando para o professor Jailton. Ele vai postando lá no canal do Telegram dele. Também eu posto lá o meu canal lá é Professor Mazei, Conexões Jurídicas, está lá. Como o professor Jailton é um canal aberto, gratuito, mas está lá, o Jailton também tem acesso. E é isso. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo aí uma nova era, uma nova visão quanto às sucessões. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Espero acabar meu livro logo. Quando eu estiver aqui, a gente faz uma nova live para poder falar um pouquinho aí. Enfim, contem comigo aí. E, foi um grande prazer falar sobre esse tema. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Até mais. Até mais, pessoal. Boa noite a todos vocês. Valeu, Mazei. Um abraço.